Gente, ó, vim aqui para fazer para vocês a correção dos exercícios de circunferência. Na verdade, antes da gente acabar as aulas, eu tinha notado assim que vocês tinham aprendido direitinho qual que era a distância entre dois pontos, lembra? Distância entre A e B era igual a raiz quadrada de xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado. Essa fórmula é a mesma que se usa para achar a circunferência, só que o que acontece? Os pontos que são usados é o centro da circunferência e algum ponto que passa aqui em volta dela. Lembrando que a circunferência existem infinitos pontos que delimitam ela, tá? Então aqui, ó, quando ele fala a correção do exercício, ele coloca assim, ó. Na verdade, é o que coloco, né? Então, nós temos o centro da circunferência 3 e 6, então seria o ponto que está aqui no meio, e um raio R. Na verdade, o raio é sempre uma distância entre o centro à extremidade da circunferência. Então, qualquer circunferência que você pegar aqui, ó, se a gente inserir um plano cartesiano, tal, tudo, né? Aqui eu desenhei uma aqui bonitinha para vocês verem, ó. Eu fiz o plano cartesiano, tá? E aí aqui eu coloquei a circunferência, então eu coloquei o ponto A aqui, o centro. Se a gente faz direitinho aqui, ó, dá pra ver o Pitágoras aqui dentro e a distância do ponto aqui, ó. Eu colocava a distância entre o ponto, só que é do centro aqui. Mas quem ele é? Ele é o raio. Então, distância seria a raiz quadrada do que a gente já tinha visto. Aí, para eu tirar a raiz, eu elevo esse ao quadrado. Aí, eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado também. Aí, o que aconteceu? Faz a equação reduzida da reta. Então, a equação reduzida da reta, como é uma equação, você precisa ter as incógnitas x e y, que seria qualquer ponto, porque aqui na circunferência cabe infinitos pontos. Então, poderia ser qualquer ponto. Esse qualquer ponto a gente chama de x e y, sem xa, xb nem nada. Chama de um ponto geral, ó, x e y. E é a distância até o centro desse ponto aqui da beiradinha até o centro, é o raio. Então, como que ficou? Ó? X menos o centro, o x do centro, y menos o y do centro, ambos elevado ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, tá? Então, aqui eu tinha 3 e 6, então ficou x menos 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Esse aqui, ele também te pede a mesma coisa, ó, pede para você fazer a equação reduzida. Por enquanto, eu estou trabalhando só com a equação reduzida, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, equação reduzida. É o x menos o a, a gente coloca esse a aqui como ponto do centro, o xa, ó, do centro, ao quadrado mais y menos o b, que é o ponto do centro também, ó, ao quadrado é igual a r ao quadrado. Nesse exercício aqui, nós temos um pequeno problema. Ele fala que o ponto P ao Q, ele vai de um lado e o outro, e o raio, o centro, é o ponto médio desse segmento aqui. Aí vocês tinham que lembrar, esse ponto médio aqui eu também já tinha ensinado para vocês antes da gente parar as aulas, antes da pandemia. Como que eu achava o ponto médio de um segmento? Então, eu somo xa mais xb, como eu estou somando os dois, que é uma média, né? Estou somando os dois, divido por 2. Depois, ya mais yb, estou somando 2, divido por 2. Então, o ponto médio aqui é o 3 e 8. E esse 3 e 8 vai ser o centro da circunferência. É o centro. Aí, eu vou montar lá, ó. X, deixa o x mesmo. É o x, esse A seria o x do centro. E esse B, o y do centro. E o raio é A ao quadrado. Então, aqui ele fala que o raio era 7, elevei ao quadrado 7, ficou 49. Então, ficou x menos 3 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado igual a 49, ó. Centro e centro. Lembra que eu achei esse centro aqui, ó, fazendo o ponto médio do segmento entre P e Q, tá bom? Agora, esse aqui, o que tinha de diferente? Ele te deu o centro. Esse aqui era um pouco diferente porque ele te deu o centro, te deu um ponto P, então ponto P, só que no ponto P está faltando a coordenada Y, tá vendo? Ele falou que vale B. Ah, mas quem é B? Ele quer saber o valor desse B. E te deu um raio 5.
Eu montando a equação reduzida da circunferência, então eu tenho x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais o y menos o y do centro elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, quem é o x? O x aqui, no caso, é o 3, ó, pus o 3. Quem é o x do centro? Aqui ele falou que é o 0, coloquei o 0. Depois aqui, ó, quem é o y? Tá aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, no ponto daqui de fora, é o b. Quem é o y do centro? É o 3, elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Ele fala que o raio valia 5, então eu coloquei 5 aqui. Montando, eu fiquei com 3 menos 0, então 3 ao quadrado, 9. Esse daqui eu fiz direto, mas vocês poderiam lembrar que é b menos 3 vezes b menos 3, que seria b vezes b, b ao quadrado. B menos 3, menos 3b. 3 menos b, menos 3b. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3b com menos 3b, menos 6b aqui, que é igual a 25. Como eu tenho um quadrado aqui, é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem que ser igualada a zero. Então, eu somei quem era... Eu deixei o b, deixei o 6b, 9 e 9 são 18. Peguei o 25, passei para cá. Ficou mais 18 menos 25, que dá um menos 7. Eu fiz a forma de Bhaskara, mas eu poderia ter feito aqui, ó. Se eu tenho menos 7, dois números multiplicados que dá menos 7. 7 é número primo, então teria que ser 1, né? Então ficaria assim, 1 e 7. O que acontece? Se aqui é menos, o maior é positivo. E para dar negativo, um deles tem que ser negativo. Então, seria menos 1 e 7, sem fazer a forma de Bhaskara, eu já conseguiria achar a resolução, tá? Que é pela soma e o produto. Mas quem não consegue fazer assim, de olhar só aqui o produto, a gente faz a forma de Bhaskara mesmo. Nesse caso aqui, ele fala assim, eu coloquei assim, ó, para achar a equação da circunferência, precisa do centro e do raio. Está faltando o raio, que ele coloca o centro, 2 e 1, e fala que a circunferência passa pelo um ponto 1 e 1, beleza. Se ela passa pelo ponto, lembrando que qualquer ponto daqui que eu trouxer do meio e chegar na circunferência, eu faço o raio. Então, para eu montar a equação, está faltando justamente o raio. Como eu acho o raio? Eu fiz a distância do A ao C, esse ponto A aqui ao C, ó. Calculei a distância, eu vou achar o raio, ó. Eu montei aqui a equaçãozinha, tá vendo, ó? O x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Nós temos o ponto A, vale 1, o centro vale 2. Tá vendo? Aí depois eu tenho 1, o centro vale 1. Aí ficou lá, 2 menos 1, 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Né? Que eu até assumi com isso aqui, que é r ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1. Aqui nesses casos aqui a gente não coloca mais ou menos porque eu quero a distância, tá? Então a gente não tem uma distância negativa, o raio é positivo, tudo bem? Depois que eu achei o raio, eu montei a equação. Note que para você montar a equação, você usa o centro aqui, ó. Eu vou usar o mesmo centro. Então eu coloquei, deixo o x, porque para a equação tem que ter letra, deixo o x, coloquei o centro, deixo o x, coloquei o centro, tá? E esse era o 4. Para o exercício 5, ele te fez ao contrário, ele te deu a equação, tá? Que ele deu lá para vocês assim, ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual a 64. Ele pede para você achar as coordenadas do centro e achar o valor do raio. Então, nesse caso aqui, o jeito mais fácil de fazer é você colocar a geral, ó. X do centro, mais aqui, ó, y menos y centro ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Aí você faz a comparação, ó. X é igual a x, menos é igual a menos. Aqui você tem que lembrar, se aqui tivesse o mais, esse centro seria menos, viu? Porque é ao contrário, tá? Mas aqui, ó, menos é igual a menos. Se menos é igual a menos, x é igual a 5, ó. Aí eu faço a comparação, mais é igual a mais, ó. Esse 2 aqui também é igual, ó. Y igual a y. E aqui eu tenho menos igual a menos, então YC é o 7, ó. YC é o 7, certo?
Continuando a comparar, r ao quadrado vale 64. Se r ao quadrado vale 64, esse quadrado eu tiro, que é a raiz quadrada, né? E toda operação a gente faz a inverso. Inverso de quadrado é a raiz quadrada, então raiz quadrada de 64 seria 8. Isso aqui é a mesma coisa, só que essa equação aqui, ela não está reduzida, ela colocou a equação geral. Como eu monto a equação geral da reta? Eu fiz um monte de coisa aqui, eu vou fazer num lugar separado para vocês verem, mas seria o seguinte, ó, a equação geral da reta, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. Só que o que acontece aqui? Se eu usar isso vai ficar confuso. Então, eles trocam para o A e trocam para o B. Então, eu vou trocar aqui, ó. Troco xc pelo A, troco y pelo B, certo? Tá vendo que tá elevado ao quadrado? Se tá elevado ao quadrado, fica assim, ó. X menos A vezes x menos A. Mais y menos B vezes y menos B, que é igual a r ao quadrado. Seria isso daqui, tá bom? Ó, isso aqui que fica. Aí eu vou fazer a multiplicação, ó. X vezes x. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos ax. Menos a vezes x, menos ax. Menos a vezes menos a, mais a ao quadrado. Ok? Mais y vezes y ao quadrado. Menos by, menos by, mais b ao quadrado. Equação geral tem que ser igualada a zero. Então, esse r aqui eu vou trazer para cá, ó. Passei para frente. Só de trocar, troquei o sinal, montei, igualei a zero, tá bom? Agora eu vou juntar quem é igual, ó. Isso aqui é igual e isso aqui é igual. Então, fica assim, ó. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Eu só fiz o quê? Eu só fiz as multiplicações e as reduções necessárias. Tá? É um polinômio, né? Fiz trinômio, juntei e montei um polinômio. Porque nós vamos aprender polinômio de novo depois, tá? Só que os polinômios que nós vamos aprender não vão ser com letras diferentes. É tudo com a letra x, só troca os coeficientes de cima. Mais coeficientes não, desculpa. Os expoentes, né? Mas é a mesma coisa como que faz a conta. É igual com igual. Como é uma equação, eu vou arrumar ela pelo grau dela. Então, eu pego x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, pega esses dois, ok? Aí, porque é a equação do y aqui. Agora, eu vou pegar quem tem a letra x, ó. Menos 2ax, aí, ó, esse aqui. Menos 2by, esse aqui. Aí, sobra a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Por que eu fiz isso? Nós vamos separar as letras para montar a equação geral, tá bom? E aí, ó. Olá, Lavinho. Aí, o que acontece? Ó, o exercício, ele dava essa equação aqui, ó. A equação era isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aí nós temos menos 12x mais 16y menos 1 igual a zero. Qual que é o segredo de resolver esse exercício? Então, ó, aqui é a equação geral, ó, equação geral. E aqui é a equação geral. Qual que é a diferença dessa e dessa? Aqui só tem as letras, né, que eu não sabia quem era o centro. E aqui ela já está com centro, ela já foi calculada com centro, mas ele quer que você ache o centro. Então, eu posso escrever que o centro da circunferência também é o A e o B. E ele quer o raio também, tá? Ele quer o raio. Então, como que eu resolvo isso? O jeito mais fácil de resolver esse tipo de exercício é você fazer a comparação. Então, eu vou comparar, ó. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, esse não dá para eu adiantar nada, tá? Y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Também não dá para adiantar nada. Mas na hora que eu chego aqui, o que eu tenho? Que x é x aqui, ó. Se esse x é x, então quer dizer que esse menos 2a é igual a esse menos 12 aqui, ó. Menos 2a é igual a menos 12, porque o coeficiente é igual, tá vendo?
Nós temos a letra igual, então o coeficiente da letra tem que ser igual. Então, eu deixo o A e faço menos 12 dividido por menos 2, meu A vale 6. Ok? Meu A vale 6. Vou fazer a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, aqui tem Y e aqui tem Y. Tá, se aqui é Y, aqui é Y, quem está na frente do Y tem que ser igual, porque eles são idênticos, tá? A gente chama de polinômios idênticos. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2b é igual a mais 16. Deixa o b. 16 é dividido por menos 2, b é igual a menos 8. Ficou isso aqui, ó. Ah, se esse tudo que sobrou, eles não têm letra, gente, ó. Esse não tem a letra X, não tem a letra Y, não tem a letra X, não tem a letra Y, não tem a letra X, não tem a letra Y. Quer dizer o quê? Que esses três juntos aqui, ó, a conta dele sobrou menos 1. Tá? Então, nós vamos montar, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 1. O certo é resolver esses dois primeiro, porque é uma conta só. Se é uma conta só, todos os A's valem a mesma coisa, todos os B's valem a mesma coisa. Então, se esse A aqui é igual a 6, esse A também é igual a 6. Então, ia ficar 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 1. O R eu não tenho porque ele quer que você ache, tá? Então, por isso que não se tem. 6 ao quadrado, 36. Qualquer número negativo elevado ao quadrado é sempre positivo. Como eu tenho mais aqui do lado de fora, então eu já ponho 64. Menos R ao quadrado é igual a menos 1. Certo? E aqui dá 100, ó. Dá 100. Então, eu vou ficar assim, ó. Menos R ao quadrado é igual a menos 1 menos 100. Menos R ao quadrado é igual a menos 101. Multiplica por menos 1, porque o raio não pode ser negativo. Então, R ao quadrado era igual a 101 positivo. Meu R é igual a raiz quadrada de 101. Não tem aqui. Uma coisa que vocês podem perceber é o seguinte. Se na hora que você chegar aqui, multiplicar pelo menos 1, aqui ficar positivo e aqui ficar negativo, não existe circunferência. A gente já pode escrever, não existe circunferência. Nesse caso aqui, não tem raiz quadrada exata, mas existe a raiz. Não tem exata, mas existe, tá? Ele possui raio. Então, se ele possui raio, ele possui a circunferência. Agora, se desse negativo, não teria circunferência. Tudo bem? Esses foram os exercícios, tá? Que eu tinha passado. Não, eu tinha colocado um vídeo de explicação, não fui eu mesma que expliquei. Espero que tenha ajudado mais um pouco. E eu quero falar para vocês o seguinte: tem muita gente que não me entregou lição ainda. E já vai fechar o bimestre. Nós vamos fechar o bimestre agora, dia 31 de julho. Já tem conselho dia 3 e 4 de agosto. Eu preciso fechar as notas e as pessoas estão me devendo. Quem me entregou, parabéns. Eu vou dar a nota que merece sim, porque merece muito, porque está tentando fazer. Mas quem não me entregou ainda, eu vou dar uma chance. Vamos dar chance, né? Porque depois, se juntar tudo, gente, vocês não vão conseguir sanar essas notas. Então, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês me mandam, mesmo que já tá tudo corrigido, que tem coisa que é só para copiar, me manda. Não vou prometer que vai valer o mesmo ponto de quem entregou antes, porque aí também não é justo. Mas também não vou deixar vocês sem ponto nenhum. Então, por favor, eu vou entregar. Tem todos os roteiros de estudo, tem no Facebook, tem no Classroom, tem no WhatsApp. Se vocês precisarem, me manda uma mensagem que eu mando de volta para vocês, tá? Tudo que vocês precisarem fazer. Faça alguma coisa, me mande alguma coisa, para vocês não ficarem com nota vermelha esse bimestre de novo, tá bom? Tem uns roteiros que é só copiar, copia e me manda, por favor. Não tem apostila, tá? Para salvar, vai ter que ser isso mesmo, tá bom? Beijo, tchau.